muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a você pela audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta, ou 78, 578 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite, através do canal do YouTube, programa Tricetados, para cortes no @Tricetados. Nosso convidado de hoje é o presidente do Instituto PCD, Nederson Prado. Seja muito bem-vindo, querido. Olá, tudo bem? Trícia. Tudo bom? É um prazer tê-lo aqui com a gente para falar um pouco a respeito do Instituto PCD, né? Juntos somos mais fortes. E unidos mais ainda. Uhum. Tudo bem? Me chamo Nederson Iglas dos Santos Prado, presidente e militante pela bandeira PCD, uma bandeira PCD que é de superação, de luta e de coração, né? Onde era um sonho do meu coração abrir esse instituto para ajudar da melhor maneira possível, não em atendimento somente, Trícia, mas em acolhimento, porque atendimento a gente tem aí, do bom, do médio e do pior, né? Eu já tive os três, então eu com a minha equipe multidisciplinar... Já foi atendido nos três, né? Eu já tive e de vez em quando sou também, mas aí eu dou uma quebradinha daquele jeitinho, né, bacana, chamando uma atenção na boa, com muita educação, para pegar bem no sentimento. Assim, né? Às vezes uma leitura já ajuda, né? Você lê a L e a I, a lei para o sujeito, né? Aí, de repente ilumina a cabeça dele, abre os horizontes, né? Para respeitar a lei, né? Que muita gente precisa repetir os seus direitos para que eles sejam cumpridos, né? Ainda mais quando a gente entende ele norte, sul, leste, oeste, né? E aí fica muito mais fácil, até porque cabe a processo quando está um desrespeito. Não é à toa que eu faço parte da Comissão de Leis da Pessoa com Deficiência, onde sou um dos fundadores, onde o irmão da nossa Rainha da Farofa fazia parte também, o Leandro, e quero mandar um abraço para a Comissão de Leis do Direito da Pessoa com Deficiência. Eu acho impressionante que essa produção assim, é uma grande confraternização, né? Porque a gente sempre encontra e pergunta se não é irmão, se não conhece, isso e aquilo, né? Bom, me conta o que o Instituto PCD presta de serviço à comunidade. Ele presta tudo, principalmente o primeiro passo, que é o respeito perante a bandeira PCD, que a deficiência são duas no mundo todo, é a nascida e a adquirida. No caso, a minha é a adquirida. Foi queda, me tornei pessoa com deficiência física, no caso. Mas me desculpa de falar, eu acho que o pior tipo de deficiência, desculpa se é como a sua, que ela é imperceptível aos olhos de quem, e aí a pessoa não te respeita, você tem que às vezes mostrar laudos, enfim, né? A pessoa que é cadeirante talvez seja mais respeitada, não sei se eu estou falando uma bobagem, mas existem pessoas com deficiências muito graves, mas que como não são visíveis, tem que provar, tem que mostrar provas, e isso é cansativo, né? Hoje existe, e lá vai eu falar, das carteiras das pessoas com deficiência, né? Existe a carteira da pessoa com deficiência física, auditiva e visual. Deficiências múltiplas também existe a CIPTEA, né? Da pessoa intelectual, da fibromialgia, enfim, são várias carteiras que hoje facilitam essa identificação, além dos cordões também da pessoa com síndrome de Down, do girassol, que é as ocultas, é essa que você está falando, né? E da TEA, que é a pessoa dos transtornos do espectro autista, onde nós temos fonoaudiólogo e psicólogo dentro do nosso Instituto PCD, onde nós tratamos 126 crianças autistas, né, e que são atendimento do nosso coração, no leque todo de opções que nós temos dentro do nosso Instituto em atendimento. Tá. Nesse instituto, o atendimento ele direciona para os especialistas para atenderem, ele dá uma orientação jurídica. O que ele faz, na verdade?
Eu vou apresentar o Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes para você e para todos os telespectadores e para toda Manaus e Amazonas também, que nós somos um braço, né, de atendimento da demanda tanto do governo como da prefeitura também. Hoje o Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes é referência em atendimento e empregabilidade qualificada para o mercado de trabalho. Nós fazemos atendimento médico com a atualização de laudo caracterizador, que é o laudo perfeito para ser inserido o PCD no mercado de trabalho para o Ministério Público do Trabalho, que é o laudo que, os 3 passos do caracterizador, que é o laudo que caracteriza você, a pessoa com deficiência, o seu CPF, a sua idade. O segundo passo caracteriza a sua deficiência e o terceiro as suas limitações. O médico data, assina e carimba, né? Esse é o laudo caracterizador perfeito para o Ministério Público do Trabalho e para as empresas também, até para eles passarem quando for fazer o ASO deles, né? E a gente faz isso com muita excelência. Depois vem o atendimento médico, né, de fonoaudiólogo e psicólogo com as nossas crianças autistas, e depois vem o atendimento com o jurídico, que faz o atendimento de BPC, auxílio-doença e aposentadoria. Vem o nosso doutor André, o fisioterapeuta, que faz a fisioterapia em atendimento, em enfermagem com home care, cursos profissionalizantes todos para serem inseridos PCDs no mercado de trabalho, enfim, até chegar nesse leque. A fome não tem hora, não tem minuto nem segundo. Então, a nossa preocupação, Cris, é muito em inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho qualificado. Até porque você inserindo uma pessoa com deficiência, você não está dando somente qualidade de vida para ela, mas sim para a família que se encontra por trás dela também. E você que é empreendedor, que às vezes não percebe, né? Existem determinadas, eu não sei se pode chamar doença, determinados casos de PCD que são excelentes para determinados trabalhos, né? Existem vários trabalhos acadêmicos que falam, por exemplo, do autista, né? Do portador de TEA, para serviços de organização, de coisas que precisem de uma concentração, de uma contagem, de trabalhos que que a maioria das pessoas talvez não fizessem com tanta qualidade, né? O perfeccionismo, a capacidade que determinadas patologias oferecem, né, para aquele empregador, né, fazendo com que o empregador que receba o PCD, ele não receba aquilo como uma obrigação, mas receba aquele funcionário como um colaborador que muito vai colaborar para o crescimento da sua empresa, né? Toda pessoa com deficiência, ela tem a sua qualificação, né, para poder exercer aquela função. Eu vou dar um exemplo, como você falou agora, do TEA, né? Eles são super inteligentes. E muito, né, concentrados naquele trabalho. Então dá para aproveitar, eles têm a sua qualificação escondida dentro de você, que só você trabalhando com o tratamento, você vai ajudando a desvendar esse mistério dessa qualificação que ele tem dentro dele, entendeu? Para poder exercer as suas funções com excelência. Agora imagina, eu vou falar da pessoa com deficiência auditiva total. Eu já falei isso para alguns empresários no distrito. Imagina... lugares onde existe um índice de ruído muito elevado, né? Que pode prejudicar a audição. Você tem um PCD com deficiência auditiva total, é o profissional perfeito para exercer aquela função. Estou falando bobagem? Não, você está falando certo. E eu vou mais além ainda. O intérprete de Libras também tem uma família por trás deles. Com certeza. Né? Imagine uma linha ou duas de produção só de auditivos totais, com o intérprete de Libra na ponta, como um técnico, e ele querendo ir ao banheiro ou qualquer uma outra situação que ele esteja precisando passar, só levantar a mão. O intérprete de Libra vai lá, conversa com ele, ele vai ao banheiro e volta para a sua produção.
Trícia, ele jamais vai perder a concentração que ele está fazendo na montagem de peça. Então seria fantástico. Falta muito a gente evoluir, principalmente em relação à acessibilidade. Não existe inclusão sem acessibilidade. Outra coisa que eu noto, por exemplo, que assim, é um barulho que fora do limite de uma pessoa aguentar extensivamente os parques de diversão, né? Principalmente os parques indoor, né? As salas de cinema. Por que não contratar um PCD auditivo total, né? Com certeza vai ser muito mais proveitoso para aquele empresário, porque não vai haver faltas, porque não vai haver alterações na saúde, né? Já que ele não sofre com aquele ruído elevado, né? E você vai estar dando emprego para uma pessoa dedicada, né? Que vai se dedicar àquele emprego lá porque é uma oportunidade, né? No meio de poucas, né? Porque, assim, as pessoas, a gente quer dizer que não, mas as pessoas ainda têm um desconhecimento de quanto o PCD é capaz, né? Eu chamo de preconceito mesmo e respeito, né? Porque a realidade é uma só e direta, falando com 100% de certeza. Não existe inclusão sem acessibilidade, sem respeito. E não por um todo, mas a sociedade olha a bandeira PCD como números e como pessoas invisíveis. Nós somos apenas um passarinho no meio desse incêndio todo da desigualdade, discriminação, levando aquela gotinha da antidiscriminação e jogando nesse incêndio imenso. A gente tem muito ainda a evoluir. E nós estamos fazendo a nossa parte com a militância muito bem feita, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, com a nossa bandeira PCD e levando esse recado para ver se a sociedade, os nossos governantes também dão um toque para eles acordarem e ver que por trás de uma pessoa com deficiência existe uma família também. E que automaticamente, Trícia, nós iremos envelhecer e as comorbidades virão. E você pode se tornar uma pessoa com deficiência também. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta mais falando sobre a inclusão do PCD no mercado de trabalho. Meu quadrado, minha área. Voltando nesse segundo bloco, com o presidente do Instituto PCD, Juntos Somos Mais Fortes. Vamos falar da empregabilidade para o PCD? Vamos. O Instituto PCD ele foi criado para duas situações no começo: laudar e empregar, que são as duas maiores demandas da bandeira PCD. E a maior dificuldade, né? É a atualização de laudo. E assim, quando é uma deficiência permanente e irreversível, os médicos deveriam ter mais sensibilidade e atenção. Se a deficiência é permanente e irreversível, não há necessidade da atualização de laudo. E aí a pessoa com deficiência não vai ter aquele desgaste da demora do Sistema Único de Saúde, né? Coisas absurdas, tipo pessoas que amputadas tendo que subir escadas para fazer um laudo. Exatamente. Gente, não vai crescer um membro naquela pessoa. Tá? É irreversível, né? É irreversível. Não adianta ficar pedindo para revisar laudo de um amputado. E muito menos querer que um amputado suba escadas, né, para refazer um laudo desse. Isso é, no mínimo, uma coisa absurda. Eu acho que é um erro de interpretação de texto do primário. Sem necessidade, né? Desnecessário, você ocupa um agendamento de uma outra pessoa. Que precisa. Você faz aquele amputado ter que se locomover, né? Às vezes o amputado é amputado porque é um diabético, que tem ali uma baixa imunidade naquele membro,
né? Não só amputado, como cadeirante, como auditivo, dúvida, como sem visual, dúvida. como tudo espectro autista, né? Sem Como o dúvida. Down, todas as Eu dei o deficiências. exemplo do amputado porque fica muito fácil de qualquer leigo entender que um membro não vai se regenerar, entendeu? Então, se a deficiência é permanente e irreversível, independe de qual seja ela, não precisa, não há necessidade da reatualização de laudo, né? Então fica a dica aí para os médicos, para os nossos médicos maravilhosos, né? E a empregabilidade depende desse laudo também. Totalmente. Se a maior demanda da bandeira PCD é a atualização de laudo e a empregabilidade, para eles ter essas duas situações, ele tem que precisar do médico. E aí a gente foi atrás do médico. Começamos com 20 atendimentos. Na outra semana aumentou para 50. Hoje são mais de 3.800. 3.800 atendimentos mensais? 3.800 atendimentos que nós fizemos e fazemos durante essa trajetória toda de 8 anos e pouco. Mas eu milito há mais de 12, 13 anos. Não, é porque eu tomei um susto aqui. Eu falei, meu Deus, a gente tem um número tão grande de PCDs. Não, gente, uma falha minha, né? Não, que é isso. A gente estava falando em semanal, mensal, Não, é porque isso foi todo, como né? foi crescendo, né? Como foi crescendo. Agora, me diz uma outra coisa. As empresas te recebem de uma maneira acolhedora? Não, eu não preciso com a minha equipe ir até as empresas, porque ela vê o nosso trabalho como é que é nas nossas redes sociais, então elas já entram em contato conosco, a gente faz aquela seleção, elas adoram ir ao nosso instituto, que é situado na rua Maria Callas, número 570, no Parque 10, ao lado do... Maria Callas, 570, Parque 10. Ao lado do estacionamento do CSU do Parque 10. Tem bastante vagas lá, um ponto estratégico. Onde era Pai? Não, ali é a Pai, do outro lado. Eu estou falando do Parque 10 mesmo, onde acontecem as festas ali dentro. Do CSU. Do CSU do Parque 10. É logo subindo na antiga Rua 19, do lado esquerdo da segunda casa. É o instituto. Ok. Para ficar bem claro, gente, Rua Maria Callas, ao lado do CSU, Centro Social Urbano, aquele local... onde acontecem as festas. As festas juninas, festival folclórico, enfim, uma série de comemorações populares, né? Isso. E aí, qualquer empresário, né, que quiser contratar um PCD pode entrar em contato com vocês, ou mandando alguém pessoalmente lá, ou através das redes sociais, dá o teu arroba, o telefone... Na verdade, o Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes, o nosso instituto, onde quero mandar um abraço para a nossa diretoria, para a minha diretoria, que é toda formada por PCDs, a começar pelo presidente que aqui está sendo entrevistado. Sim. Então, se nós temos um instituto de pessoas com deficiência, nós temos que dar o exemplo de dentro da nossa casa, né? Sim. Então, o Instituto PCD já é bem conhecido relacionado à empregabilidade qualificado. Então, as empresas já entram em contato diretamente conosco, nós colocamos em todos os hospitais, clínicas, faculdades, supermercados, onde o Baratão da Carne, Nova Era, que lá vai fazer propaganda, enfim. Não, mas toda a rede. É importante, né? Porque todo empresário compra, né, no mercado, e todo PCD também consome. Então, é um lugar que é de importância que haja, né, a divulgação do teu trabalho, né? Com certeza. O Instituto PCD é uma referência em empregabilidade, até o Cine também nos procura para ajudar, né? Porque nós fazemos o filtro do filtro para aquela determinada vaga, né? A capacitação também, né? Com certeza. Eu conheço muitos proprietários de empresa que me falam... nós contratamos PCDs porque somos obrigados, mas nós não sabemos como capacitá-los, né? E o Instituto PCD faz isso com muita excelência, juntamente com o Instituto Mackenzie, né, que faz todo tipo, por exemplo, para um PCD entrar no mercado de trabalho, numa fábrica no distrito,
dessas que tem aí, onde a gente emprega quase todas, tem que ter no mínimo curso de TBO, linha de produção, auxiliar de linha de produção, almoxerifado, e NR12, todos os NRs. Olha só a quantidade de cursos, né, que são necessários. Agora, você que está nos assistindo, que está em casa, que está sem ânimo porque é PCD, porque se tornou, né, PCD, adquiriu uma deficiência há pouquíssimo tempo, não conhece seus direitos, não conhece a luz, né, para resolver esse problema, por favor, procure um instituto, porque o instituto vai proporcionar que você faça todos esses cursos que você necessita, né? Você vai estar capacitado para qualquer trabalho que você queira, qualquer profissão que você se sinta apto a realizar, né? E o encaminhamento também é feito por eles, ou seja, você não vai ficar desesperado rodando a cidade toda, um lugar procurando laudo, outro procurando formação profissional, outro procurando empregabilidade. Não, o Instituto PCD já se encarrega de todas essas etapas para que ele tenha uma vida plena, feliz e, assim, todo mundo nessa vida, se não algum dia vai apresentar alguma deficiência, né? E também nós estamos abrindo um curso de informática agora, né? O nosso laboratório está ficando pronto agora, final desse mês, e no começo, no mais tardar, entre o dia 5 a 10 de junho, nós iremos qualificá-los com o Excel e hoje também. O começo, o meio e o avançado também, qualificar todos os nossos associados e os PCDs que chegarem lá, a gente vai acolher com muito amor e carinho. As portas não estão abertas para a bandeira PCD dentro do Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes, elas estão escancaradas para a gente acolher, ajudar, qualificar e empregar da melhor maneira possível, simples, direto, objetivo e rápido. Como o presidente que está falando aqui nasceu com 6 meses, então as coisas têm que ser rápidas comigo. E com respeito sempre. Nasceu de 6 meses. Sou uma das crianças prematuras do mundo. Uma das menores. Mas impressionante. Era o quê? Pressa? Não, minha mãe era uma grande enfermeira, dona Esmeralda Santos Prado, então ela estava no plantão, onde a especialização dela era materno-infantil, todas, a materno-infantil era melhor, né? Então ela estava empurrando uma paciente na rampa e escorregou e caiu, e aqui estou eu estou dando a entrevista aqui, então eu já nasci premeditado, né? Eu tinha um propósito, né? Isso, retificando, Não, né? Predestinado. Eu acho que existem missões, né, na Terra. E pela idade que eu imagino que você tenha, porque toda essa sua trajetória de 12 anos na luta, eu imagino que você tenha sido um dos primeiros bebês prematuros. Não só um dos mais jovens bebês a resistirem, mas um dos primeiros tão jovens a resistirem, né? Então, realmente você veio com essa missão, né? Você veio com essa missão de trazer luz, de fazer esse trabalho, de amparar, qualificar e resgatar a cidadania dessas pessoas, né? Eu tinha propósito na minha vida, como eu falei, desde quando eu nasci, né? Então, eu vou dar um relato de como foi a minha deficiência adquirida. Eu era muito quieto, para não dizer o contrário, né? Então, minha mãe estava fazendo bife com batata frita, me lembro direitinho, com a chave no bolso da bata dela. Então, a nossa casa era de 3 andares, eu ia para o colégio lá no São Domingos Sábios, ali onde é a novena de São José, na Praça 14, na Ramos Ferreira com a Visconde. Então, Salesiano, ali da... Isso, que virou seminário de padre. Estudei ali até a 5ª série. Então, num vacilo dela, que não foi vacilo, né, que a criança, ela cega a gente, eu subi e caí da laje. Passei entre os fios de alta tensão, quebrei minha perna, não sei só como foi a minha perna, onde fizeram um procedimento errado, né, onde eu fui a primeira criança no Brasil, na metrópole do Brasil, a usar o aparelho Lizaroff russo de alongador de osso. E falo com propriedade para você e para todos que estão aqui, a pior dor
não é a de dente, e sim a de osso. Porque eu passei 10 anos em tratamento em São Paulo, fiz 4 cirurgias, 2 vezes em coma, 1 ano em cima de uma cama, 8 meses de cadeira de roda, 7 de muletas e 3 anos e 9 meses de fisioterapia para dizer que Deus é maravilhoso, a minha mãe, e eu sempre fui um garoto decidido. Não é à toa que estou aqui hoje, líder, faço parte da Comissão de Leis do Direito da Pessoa com Deficiência, presidente do Instituto PCD Junção Mais Forte, atualmente fui empossado presidente do PL-PCD também. Depois desse relato, eu não tenho mais nada a dizer, eu só quero agradecer o seu serviço, a sua missão e a você que está nos assistindo hoje. Fiquem com Deus e até o próximo programa.